Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Indicadores socioeconômicos. Indicadores socioeconômicos, elaborar representações gráficas e comparar as regiões brasileiras. BNCC. Identificar e selecionar indicadores socioeconômicos e elaborar representações gráficas para comparar as regiões brasileiras. É importante contar com fontes confiáveis que forneçam os dados necessários. O IBGE disponibiliza uma ampla gama de indicadores socioeconômicos em seu portal, como dados sobre população, renda, educação, saúde, emprego, entre outros. Além disso, o órgão também oferece recursos para a elaboração de representações gráficas, como tabelas, gráficos e mapas. Existem diversos indicadores socioeconômicos que podem ser utilizados para comparar as regiões brasileiras. Alguns dos principais indicadores socioeconômicos utilizados incluem: Produto Interno Bruto, PIB. O PIB é um dos indicadores mais utilizados para medir a atividade econômica de uma região. Ele representa o valor total de bens e serviços produzidos em determinado período e local. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH é um indicador composto que leva em consideração aspectos como renda, educação e expectativa de vida. Ele é frequentemente utilizado para avaliar o desenvolvimento humano e comparar o bem-estar entre as regiões. Taxa de desemprego. A taxa de desemprego é um indicador que mede a proporção da população economicamente ativa que está desempregada. Ela pode ser utilizada para comparar o mercado de trabalho entre as regiões. Índice de Gini. O índice de Gini é utilizado para medir a desigualdade de renda dentro de uma região. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Esse indicador pode ser utilizado para comparar a distribuição de renda entre as regiões. Taxa de alfabetização. A taxa de alfabetização é um indicador que mede a proporção da população com idade apropriada que é capaz de ler e escrever. Ela é frequentemente utilizada para comparar o nível de educação entre as regiões. Taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é um indicador que mede o número de óbitos de crianças menores de 1 ano a cada 1.000 nascidos vivos. Ela pode ser utilizada para comparar a qualidade dos serviços de saúde entre as regiões. Esses são apenas alguns exemplos de indicadores socioeconômicos utilizados para comparar as regiões brasileiras. A escolha dos indicadores dependerá do objetivo da análise e do contexto específico. É importante considerar um conjunto diversificado de indicadores para obter uma compreensão mais abrangente da situação socioeconômica de cada região. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Indicadores socioeconômicos. Indicadores socioeconômicos, elaborar representações gráficas e comparar as regiões brasileiras. BNCC. Identificar e selecionar indicadores socioeconômicos e elaborar representações gráficas para comparar as regiões brasileiras. É importante contar com fontes confiáveis que forneçam os dados necessários. O IBGE disponibiliza uma ampla gama de indicadores socioeconômicos em seu portal, como dados sobre população, renda, educação, saúde, emprego, entre outros. Além disso, o órgão também oferece recursos para a elaboração de representações gráficas, como tabelas, gráficos e mapas. Existem diversos indicadores socioeconômicos que podem ser utilizados para comparar as regiões brasileiras. Alguns dos principais indicadores socioeconômicos utilizados incluem: Produto Interno Bruto, PIB. O PIB é um dos indicadores mais utilizados para medir a atividade econômica de uma região. Ele representa o valor total de bens e serviços produzidos em determinado período e local. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH é um indicador composto que leva em consideração aspectos como renda, educação e expectativa de vida. Ele é frequentemente utilizado para avaliar o desenvolvimento humano e comparar o bem-estar entre as regiões. Taxa de desemprego.
A taxa de desemprego é um indicador que mede a proporção da população economicamente ativa que está desempregada. Ela pode ser utilizada para comparar o mercado de trabalho entre as regiões. Índice de Gini. O índice de Gini é utilizado para medir a desigualdade de renda dentro de uma região. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Esse indicador pode ser utilizado para comparar a distribuição de renda entre as regiões. Taxa de alfabetização. A taxa de alfabetização é um indicador que mede a proporção da população com idade apropriada que é capaz de ler e escrever. Ela é frequentemente utilizada para comparar o nível de educação entre as regiões. Taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é um indicador que mede o número de óbitos de crianças menores de 1 ano a cada 1000 nascidos vivos. Ela pode ser utilizada para comparar a qualidade dos serviços de saúde entre as regiões. Esses são apenas alguns exemplos de indicadores socioeconômicos utilizados para comparar as regiões brasileiras. A escolha dos indicadores dependerá do objetivo da análise e do contexto específico. É importante considerar um conjunto diversificado de indicadores para obter uma compreensão mais abrangente da situação socioeconômica de cada região. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br